enche de azeite, embarca o vaso, Senhor. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias, filho do diácono José Deodato. Fui nascido no berço evangélico na Igreja Evangélica Cristã, na Paraíba. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Estava aqui escutando os corinhos de fogo, irmão. Estava sentindo a presença de papai, viu? Louvado e engrandecido seja Deus. Há um mistério muito grande quando a gente começa a escutar corinho de fogo, corinho do reteté, a gente começa a sentir a presença. A gente começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, começa a se encher do fogo, do poder sobrenatural, irmão. Porque os dons de revelação, de profecia, os dons do Espírito Santo não é para depois do arrebatamento. Não, é antes do arrebatamento, é para agora, irmão. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver se é ou não, né? Vamos ler o livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você é profeta da graça, meu irmão. Você é profeta da graça, minha irmã. Dá lugar, vaso. Dá lugar. Desembarca o vaso, Senhor. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Tem que dar lugar para Deus te encher, irmão. Aí diz assim: e os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu Espírito Santo, do meu Espírito. Louvado e agradecido seja Deus. Irmãos, a promessa do dom de profecia, a promessa dos dons é para nós também, irmão, brasileiros, estrangeiros, africanos, americanos, paraibanos. É para todos nós essa promessa. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você já percebeu, irmão, a igreja que você chega e você não vê ninguém profetizando, é porque eles não crê nesse mistério, não crê no manto, não crê no reteté de Deus. Mas Deus está lá? Tá, irmão, mas Deus opera de acordo com a tua fé. Deus opera aonde dá lugar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar ele entrar, irmão, ele faz morada, faz prodígio, faz milagre, enche vaso, louvado seja Deus. Mas a igreja que quando você chega lá, há um movimento, não do homem, mas do Espírito Santo de Deus, onde você vê o culto cheio dos dons espirituais, assim como na igreja de Coríntio. Louvado seja Deus. Os irmãos ficavam tão maravilhados. Louvado seja Deus, que era irmão sendo usado para tudo que era lado, irmão. E você, a igreja que dá lugar, que crê nos mistérios de Deus, e quando começa, não sei se você já percebeu, que quando começa a cantar aqueles corinhos de fogo, louvado seja Deus, aqueles corinhos do reteté, do manto, o qual eu estava ouvindo quase ainda agora, a gente começa a sentir algo sobrenatural, irmão, nas nossas vidas, sim ou não? Louvado seja Deus. Você que é do manto, você que é do reteté, você que é um crente pentecostal, você que é um crente que dá lugar, que crê nos mistérios de papai, quando você começa a escutar um corinho de fogo, quando você começa a escutar aqueles louvores espirituais, os teus olhos começam a descer lágrima, é ou não, e você começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E você começa a se encher de Deus, e ali o Espírito Santo de Deus te toma, e você já começa a marchar, você já começa a profetizar, Deus te dá revelação, Deus te dá o dom de profecia. Receba essa palavra quem crê.
louvado seja Deus. Agora, se você não crê, meu irmão, não toca nos vasos de Deus, louvado seja Deus. Só toca se algum vaso vir profetizar para você mentira, porque somente você, o vaso de Deus é que sabe se a profecia é verdade ou não. Aí você tem autoridade de tocar, mas nem quem está ao teu lado tem autoridade de repreender um profeta da graça. Só quem está recebendo a profecia, louvado seja Deus. Mas se Deus está usando o profeta da graça para ti, profetizando um cajado, profetizando uma benção, e tu por arrogância, por falta de humildade, não deixa o nome de Deus ser glorificado naquele momento, e se tu tocar, tu paga o preço, meu irmão e minha irmã. Não toque nas coisas de Deus, louvado seja Deus. Se você não crê nos mistérios de Deus, você não toque das coisas de Deus, porque estes dons do Espírito Santo é para nós também. Foi dito lá em Joel, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, que esses dons é para nós também. Louvado seja Deus. E você poderá até dizer, mas por que é que os irmãos só começam a marchar quando começa a tocar, cantar aquele corinho de fogo? Quando começa o batuque do atabaque, dos instrumentos, ao som do violão, ao som do pandeiro, porque aqui os irmãos começam a profetizar, nessas horas que começa a tocar os corinhos de fogo. Louvado e agradecido seja Deus. Isto é doutrina de homem, isto é invenção da igreja pentecostal, Assembleia de Deus Pentecostal, isso é doutrina nova, doutrina gospel? Não, senhor e não, senhora. Isto aí é o mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele gosta do vaso que dá lugar, irmãos. Louvado e agradecido seja Deus. Quando um culto começa cantando louvores espirituais, corinho de fogo, louvado seja Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo começa a sentir o agir do Espírito Santo de Deus e começa a ser usado por Deus. Louvado seja Deus. E o tema para este vídeo é este que está aí no rodapé, que diz: o espírito de profecia descia e desce na hora do louvor. Louvado e agradecido seja Deus. Meus amados, meus queridos, é por isso que quando você vai numa igreja pentecostal, quando eu falo igreja pentecostal, eu estou falando de igreja que crê nos dons do Espírito Santo, irmão. Igreja que crê no pulo, na marcha, na profecia, na revelação, no dom de cura, no dom de maravilha, no dom da palavra. Eu estou falando isto. Louvado seja o nome de Jesus. E o dom de profecia, irmão, o espírito de profecia, a Bíblia diz que ele descia na hora do louvor, na hora que Davi começava a tocar a harpa. Louvado seja Deus. Na hora que Davi começava a tocar os instrumentos, louvado seja Deus, o dom de profecia descia sobre o arraial. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, 2 e 3. Louvado seja Deus. Diz assim: 25. E Davi, juntamente com os capitões do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com satérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. 2. Dos filhos de Asafé, Zacum e José, Anetanias e Azarela, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizavam debaixo da direção do rei. 3. Dos filhos de Jedutum, Gedalias e Zerim e Jesaías e Azabias e Matitias,
6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpa, o qual profetizava, louvando e dando graça ao Senhor. Ou seja, irmão, quando os irmão aqui em 1 Crônicas 25, do 1 ao 3, começava a tocar os instrumentos musicais, o dom da profecia descia sobre o arraial, irmão. E ali eles começavam a profetizar. É por isso que quando você está num culto, num ajuntamento, que começa a cantar com esse corinho de fogo, quando você pensa que não já tem irmão profetizando, quando você pensa que não já tem irmã ali na marcha, louvado seja Deus. Já tem outros falando em línguas estranhas, porque há a manifestação do Espírito Santo, onde dá lugar e aos som dos instrumentos, o Espírito Santo tem a liberdade de efetuar o seu poder. Louvado e agradecido seja Deus. Amados, você tem que perceber essas coisas, irmão. Louvado seja Deus. Porque eu acho que você já percebeu que é sempre nas horas dos louvores que nós vemos alguém profetizando, sim ou não? É sempre nas horas dos louvores, é sempre nas horas que estou cantando aqui esse corinho de fogo, eita glória, que você vê um irmão, uma irmã profetizando, irmão. As profecias são vistas, mas no período do louvor, irmão. As profecias são vistas mais no período do louvor, a não ser que você esteja numa congregação que lá, os santos lá esteja na parede de barro, de gesso. Aí você não vai ver essas coisas, mas se você tiver numa congregação que tem lá homens e mulheres que dá lugar, e na hora que canta esses corinhos de fogo, irmão, o dom de profecia começa a aparecer ali naquele lugar. Louvado seja Deus. E é sempre no período do louvor, dos corinhos de fogo, que o dom de profecia, o dom de línguas estranhas, irmãos e irmãs já começam a falar em línguas, porque é nesta hora, porque a Bíblia diz que o louvor produz o que, irmão? O louvor produz o espírito de profecia. Isto mesmo, o louvor produz o espírito de profecia. Examina as escrituras, irmão, que Deus vai revelar para você essas coisas. Estou lendo para você as escrituras reveladas. Louvado seja Deus. Então, é nessas horas, irmão, que nós vemos um irmão profetizando, outro falando em língua, outro marchando, e não toca não, irmão. Tu não crê nessas coisas? Não toca. Louvado seja Deus, porque você está indo de contra a obra do Espírito Santo de Deus. Ou você acha que Deus só usa você? Ou você acha que só você que é usado para falar em língua, para profetizar, é só você? Louvado seja Deus. Deus usa a quem Ele quer, quando Ele quer e para quem Ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Então é nessas horas que nós vemos, nos períodos do louvor, que nós vemos o espírito de profecia, irmão, no meio do povo. Louvado seja Deus, porque Deus opera nos louvores. Salmo 22, versículo 3. No louvor sentimos o agir do Espírito Santo, sim ou não, irmão? É nos corinhos de fogo que a gente já começa a sentir também a presença de papai. O dom de profecia é dado à igreja para edificação, exortação e consolação. É por isso que através do louvor Deus começa a mandar o dom de profecia, para que aconteça essas três coisas: edificação tanto do profeta, de quem ou está ouvindo o profeta, para exortação e consolação. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja. Entre os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 8, 11, a Bíblia aponta o dom de profecia como o mais importante dom do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, 39. A sua finalidade, a finalidade do dom de profecia, irmão, é edificar, exortar e consolar. Louvado seja Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4, irmão, a Bíblia diz, e não eu, Josias Dias, que está dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus que diz, a palavra de Deus que diz para mim e para você, que o espírito de profecia
se move através do som de instrumento e também ele se move através da palavra de Deus pregada. Atos 19, do 1 ao 6. Como eu estou correndo ao tempo, quanto o relógio aqui, quanto a filmagem, você vai depois lendo isso aí em oração e Deus vai te revelar essas coisas, irmão. Agora, há quem diga a pastores, né, a evangelista, presbítero, diácono, que não crê nessas coisas, irmão, né? Não crê, né? E há quem diga que o espírito de profecia não se move através do som de instrumento, né? E que ele se move através somente da palavra. Mas devemos ficar com o que a Bíblia Sagrada diz, irmão, e não com o que os teólogos ensinam, porque nem tudo que eles ensinam está levando você à espiritualidade. Louvado seja Deus. Fique com a Bíblia, irmão. Louvado seja Deus. E não devemos deixar o que a Bíblia diz para ficar com o argumento de crentes, de líderes carnais que não crê no poder de Deus, que não crê na manifestação dos dons espirituais, que esses dons não é para depois do arrebatamento do dom, esses dons é para agora, irmão, esses dons é para agora, e Deus quer usar você, mas só usa você se você der lugar, se você deixar o Espírito Santo de Deus te tocar, te encher, se você deixar o Espírito Santo de Deus te envolver, irmão. Não tem coisa melhor do que o crente ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus. Louvado seja Deus. Agora, por falta de mestre, né, que ensine estas coisas que você está aprendendo agora, né, os dons espirituais estão sendo ridicularizados, irmão, estão sendo esquecidos, estão tocando nos mistérios de Deus, né? Deus quer sua igreja cheia do poder do Espírito Santo. A igreja que Jesus vai levar no arrebatamento é a igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Eu e você, quando nós damos lugar, irmão, o dom profético é manifestado na hora do louvor, na hora dos corinhos de fogo, irmão, na hora dos louvores espirituais, irmão, na hora também da pregação, é na hora que Deus quer usar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. É por isso, irmão, não se escandalize, meu irmão e minha irmã, você que é de uma denominação que não crê nos mistérios de Deus, fica lá mesmo, porque não vai para um que crê e fica tocando que tu vai pagar preço. E se você for lá e você chegar numa congregação que crê nos mistérios de Deus, você vai ver qualquer louvor espiritual é como uma faísca de fogo. Quem é do manto, do reteté, quem é do mistério, quem é vaso, já começa a se encher, já começa a falar em língua, já começa a rodopiar, eita glória a Deus, e já começa a falar em mistério, profetizar, e o dom de profecia desce acompanhado de louvores, irmão. Na hora do louvor, quando a Bíblia diz, quando o salmista Davi começava a tocar harpa, a alegria, a manifestação do Espírito Santo, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus de festa, irmão, é um Deus de alegria, é um Deus que quer transformar a tua tristeza em alegria. Louvado seja Deus, porque as coisas espirituais, irmão, elas só acontecem quando o vaso dá lugar. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus gosta quando você começa a escutar e louvar corinho de fogo, louvores espirituais, porque é através destes louvores que você vai ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo a qualquer momento pode te usar no dom de profecia, no dom de línguas estranhas, no dom que ele bem quiser usar, irmão, ele usa. Louvado e agradecido seja Deus. Tem muitas escrituras aqui para confirmar esta palavra pregada para você, né? Foi lido Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que é a promessa do dom, né? Lá em 1 Crônicas 25, versículo 1, 2 e 3, fala: o espírito de profecia descia na hora que Davi tocava harpa, né?
desce na hora do louvor. O espírito de profecia, ele desce na hora do louvor, irmão, na hora dos corinhos de fogo. Louvado seja Deus. E lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, do 10, o 5, irmão, fala do rancho dos profetas, né? Aonde o Espírito ali se apoderou, né? E todos começaram a profetizar, irmão, né? No rancho dos profetas ali, ao som dos instrumentos, o dom de profecia desceu sobre eles e todos começaram a ser cheios do Espírito Santo, a ser usado pelo Espírito Santo, e o dom de profecia foi naquela hora ali, e muitos abriam a boca e falavam, e a profecia era pronunciada, porque Deus faz assim, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 ao 24, diz que até Saul, irmão, profetizou completamente nu, sem roupa. Chegou lá achando que era o bambambam, né, que era o tal, ia acabar com o poder de Deus. Quando chegou lá, o espírito de profecia se apoderou de Saul, que até Saul ficou que nem um doido, irmão, nu, profetizando. Aí você diz, irmão Josinho, que é isso? Vai ler a Bíblia. Lá em 1 Samuel capítulo 19, 18 ao 24, as coisas de Deus, irmão, o homem natural não entende o mistério de Deus. Eu e você não entendemos o poder de Deus, o mistério de Deus. A gente que faz uma lista, como é que vai ser o culto, quem vai cantar, quem vai pregar, qual é o versículo que vai ler, né? Depois de fulano vem Chicrano, depois de Chicrano vem Betrano. Aí como é que o Espírito Santo de Deus vai derramar do seu poder, vai usar os vasos, se o dirigente de muitas congregações que está ali controlando tudo e não deixa o Espírito Santo de Deus controlar? Como é que o Espírito Santo de Deus vai dirigir o culto se o dirigente não deixa? Se você já tem a lista de como vai ser o começo e o final do culto, é por isso que nós não vemos mais corinho de fogo, não vemos mais louvores espirituais, não vemos mais espiritualidade dentro de muitas congregações. É só carnalidade, é só prazer da carne, mas Deus quer te encher dos prazeres do Espírito, quer te encher do poder do Espírito Santo, porque os dons não é para depois do arrebatamento, é para agora. Então o dom de profecia descia na hora dos corinhos de fogo, na hora do louvor espirituais, ao som dos instrumentos, irmão. É por isso que até na macumba, dos terreiros de Umbanda, até para o espírito mal descer lá, ele só vem acompanhado do batuque dos instrumentos, irmão. Você já prestou atenção a isso? Você já foi alguma vez no Xangô? O espírito mal só baixa depois que começa a bater ali os tambores, aí ele vem imitando as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, irmão, é glorioso. O diabo imita tudo que Deus faz, irmão. E é também através do som dos instrumentos que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de encher os vasos, de encher todo o arraial, toda a congregação. Louvado e agradecido seja Deus. Eu poderia me estender mais, mas quem vai te convencer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Você que nunca sentiu o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, você não sabe o que você está perdendo. Não há coisa melhor para um crente carnal, é ele ser cheio do Espírito Santo e Deus transformar ele em uma nova pessoa e Deus fazer dele um instrumento. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é ser usado por Deus, e Deus usa quem dá lugar, e é os crentes carnais mesmo que Deus quer usar, porque os dons é de Deus e Ele dá o que Ele quer. A igreja lá de Corinto era uma igreja de crentes espirituais, que se consagravam, a igreja lá de Coríntios, 1 Coríntios 14 diante, de Coríntios, que o apóstolo Paulo foi lá, era uma igreja de crentes espirituais, irmão? Não, era a igreja de crentes carnais, mas foi a igreja que mais teve dons do Espírito Santo, irmão. Foi a igreja que Deus mais usou
Porque Deus não quer crente carnal, irmão, mundano, adúltero. É por isso que Ele manda esses dons, que é para você ficar mais espiritual, que é para você ficar mais pertinho de Deus, sentindo a presença de Deus, para você sentir a presença do Espírito e não da carne. Louvado seja Deus. Então é glorioso, irmão. Faz só a experiência. Pega um irmão que sabe tocar instrumento, pega uma irmã, o irmão que sabe louvar corinho de fogo e bota, irmão, para ele louvar só meia horinha, para tu ver o que é que Deus vai fazer no ajuntamento. Eu te desafio a fazer isso. Pega uns crentes que sabe louvar corinho de fogo, irmão, que sabe bater um atabaque, um instrumento musical, e começa a cantar ali uns corinhos de fogo. Dá lugar para tu ver Deus te usando na profecia, na língua estranha, no manto, no reteté. Irmão, mas você está se enchendo das coisas do mundo, das coisas da carne. Quando escuta uma mensagem como essa, acha que o irmão Josias está pregando doutrina nova. Examina as escrituras, irmão. Eu não acreditava nessas coisas, não cria no poder de Deus. Aí Deus pega essas pessoas que não acreditam, que toca e faz crer, assim como Ele fez comigo, que não crê em nada disso. Até porque eu nasci no berço evangélico, numa igreja que não cria nessas coisas. E Deus fez eu até sonhar, irmão, no meio do manto, marchando e falando línguas estranhas e profetizando. Porque Deus sabe trabalhar na minha e na tua vida, irmão. Acabou o tempo, infelizmente. Fica na paz do Espírito Santo. Que Deus abra o teu entendimento para as coisas de Deus. E que você seja o vaso que dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.